com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Se caiu de paraquedas, muito prazer. Sou a G Correia, professora de costura criativa, e hoje está começando o nosso especial de Natal. E a gente já começa esse especial de Natal com essa peça lindíssima que é um porta-panetone. Olha só para vocês verem aqui dentro. Vou mostrar toda detalhada durante o vídeo, vocês vão aprender a fazer. Essa peça aqui maravilhosa. Este detalhe aqui do aplique já tem vídeo no canal, depois eu vou deixar o link para vocês, como que faz a aplicação. Então eu não gravei essa parte aqui, vai começar a peça já prontinha. Mas aqui, todo o resto do passo a passo vai estar no vídeo para vocês aprenderem. É uma peça que você pode usar não só como porta-panetone, mas você pode colocar bombons aqui dentro. Pode usar também como um cachepô, colocar uma florzinha artificial em cima da mesa, enfeitar a mesa de Natal também com ela, né? Porque é muito linda, e a partir dessa peça aqui você faz o desenho que você quiser. Vou até mostrar uma outra inspiração para vocês, que é este modelo aqui. Olha que coisa mais linda aqui com o sininho. Os moldes eu risquei à mão mesmo, mas é só colocar lá no Google, assim, vocês acham um monte de molde lá de Natal, tem de sininho, tem de lacinho, tem árvore de Natal, tem de Papai Noel, então coloca lá, molde de Natal, que vai aparecer um monte, tá? E essa daqui eu fiz um pouquinho menor aqui a parte de baixo, porque eu queria colocar um panetone caseiro que eu ganhei, então eu fiz ela um pouquinho menor, mas esse daqui serve direitinho para panetone de meio quilo, que é a sugestão. Se vocês quiserem aumentar, só aumentar o molde do mesmo jeito que tem na bolsa cantil. Bom, eu não vou ficar dando muitos detalhes não, porque durante o vídeo tem toda a explicação para vocês. Lá no Instagram a galera já viu, então já falo para vocês, sigam as páginas do Instagram que eu vou deixar aqui. E os materiais, já sabe, tem no site, vou deixar também aqui embaixo para vocês o site para vocês adquirirem os materiais. E agora, vamos direto para o passo a passo. Vou começar então pelo fundo da nossa cestinha. Essa medida que eu tô passando para vocês é para um porta-panetone de meio quilo. Caso você queira mudar a medida, você vai medir o fundo do seu panetone. Então, você mede aqui para você saber o diâmetro. E aí, você vai lá naquele vídeo da bolsa buquê, que eu vou deixar aqui nos sugeridos, para você fazer o molde. Eu ensino certinho como que a gente faz esse tipo de molde circular aqui, tá? Então, vou pegar aqui o meu vivo, vou pegar uma tirinha aqui de sintético, vou dar um piquezinho só para achar o meio. Então, vou colocar aqui, vou dar um piquezinho para eu achar aqui o meio. E aí, eu vou colocar essa tirinha aqui do meu sintético e vou começar a aplicar o vivo. Coloco aqui a tirinha, vou costurar até a metade, vou pegar o vivo e aí eu vou cortar esse vivo aqui na diagonal, porque como é uma peça arredondada, fica melhor se fizer assim. Então, eu vou encaixar aqui, colocando a beiradinha do vivo com o corte do meu material, encosto ele aqui na minha agulha e eu começo a aplicar o vivo aqui, costurando sempre na metade dessa parte achatada. O redondinho aqui eu acho muito mais simples de colocar, só vir girando, ó, posiciona, faz a curva com esse vivo. Optem sempre por um vivo que esteja mais molinho. Lá no site, os que eu vendo são sempre assim, bem molinho, bem fácil de aplicar. Olha só, faço isso na volta toda desse fundo aqui. Chegando aqui no final, eu corto o excesso aqui. Continuo costurando. Eu não vou abaixar ainda esse acabamento, eu costuro primeiro, porque eu não quero que fique um bico. Então, eu continuo aqui costurando. Pronto, agora sim eu abaixo o meu acabamento e aí eu costuro aqui por cima do meu acabamento. Pronto, o fundo da cestinha está pronto, agora a gente vai pro corpinho dela. Agora, no corpo da bolsa, eu vou explicar o que foi que eu fiz. Eu não cortei a tira do tamanho exato. Eu quis acrescentar uma beiradinha, porque eu só tinha essa tirinha aqui desse sintético e eu queria muito usar esse sintético para fazer essa peça. Então, eu acrescentei mais 2 tirinhas aqui para que chegasse na medida que tá lá na descrição do vídeo. Então, essa medida total aqui é a mesma medida que eu coloquei na descrição do vídeo.
certo? Então, aqui você pode fazer com um sintético só. Eu só não fiz porque eu não tinha essa altura toda. Bom, feito isso, eu vou pegar a outra tira, que está também a medida na descrição. Vou colocar direito com direito e vou passar aqui uma costura. Então, eu vou passar aqui uma costura nela toda, até lá o final. Coloco aqui, ó, corte com corte e vou passando. Que essa daqui, ela que vai dar o acabamento também na parte de dentro, que vai prender o forro. Agora, eu vou rebater essa costura aqui, mas eu vou jogar essa parte aqui pra baixo. Então, eu vou rebater em cima desse matelaçado aqui, ó, desse sintético matelacê que eu tenho. Eu vou virar pra baixo. Geralmente, a gente rebate em cima dessa parte aqui, desse pedacinho. Mas, nesse caso, eu vou virar ele pra baixo e eu vou rebater aqui em cima deste daqui. Então, aqui é só eu passar a costura, virando esse sintético aqui pra baixo e passo uma costura aqui em cima pra rebater. Rebatido, agora eu vou colocar aqui ponta com ponta e eu vou fechar aqui a minha lateral. Não, essa aqui vai ser a parte de trás, né? Então, eu vou fechar aqui a parte de trás da minha peça. Fechei aqui a lateral, agora eu vou abrir essa parte aqui de trás assim, e eu vou rebater. Eu vou passar uma costura aqui, rebatendo aqui um para cada lado. Você pode virar e rebater para um lado só também, mas eu gosto de rebater dos dois lados. Aí, aqui vai ficar um pouquinho difícil de eu mostrar tudo pra vocês, mas é só fazer isso. Você vai entrar aqui dentro da máquina, literalmente, aí você vai abrindo, né, aquelas dobrinhas e vai passando a costura aqui. Dá pra fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas aí você vai entrando aqui dentro da máquina pra fazer isso. Bom, então eu fiz aqui o rebatido dos dois lados. Se você não tem prática, como eu falei, joga pra um lado só, que vai ficar bom do mesmo jeito. Mas agora, antes da gente colocar o fundo, vamos fazer a marcação de onde vai ficar a alça. Então, eu vou segurar aqui na costura, vou dar um piquezinho aqui desse lado. E aí, eu vou colocar pique com costura e vou dar mais um pique, um de cada lado aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Então, já achei o meio aqui da lateral da nossa cestinha. E aí, aqui, então, eu tenho, olha só, ficou a costura aqui de trás e esses dois piques do lado. É aqui que eu vou fazer, baseado nesse pique aqui, que eu vou fazer a marcação da minha alça, tá? Então, eu pego a minha régua, vou colocar aqui, bem onde tá meu pique, vou alinhar certinho. E eu vou marcar, ó, eu tô aqui no meio, na direção aqui do meu pique. Eu tiro essa parte aqui essa tira aqui eu não conto, esquece essa tira aqui. Vai ser da costura pra baixo. Então, eu vou marcar aqui, deixa eu ver. Da costura pra baixo, 1,5 centímetros. E vou fazer uma marquinha. Então, vai ser aqui que eu vou colocar a minha alça. Essa alça aqui, eu vou colocar somente com rebite, eu não vou costurar. Porque eu quero que ela tenha movimento, se eu quiser abaixar essa alça, eu vou conseguir abaixar porque ela não está costurada. Caso você não tenha o rebite, não queira colocar, aí você vai ter que fazer uma alça fixa com costura mesmo. Ou, se você quiser, você pode colocar ela com botão. E aí, você faz a marcação do mesmo jeito e você coloca botão, o botão de imã, botão de pressão, não importa. Que é para poder ter esse movimento dessa alça descer, certo? Então, eu vou fazer essa marcação aqui. Marquei da costura pra baixo, 1,5 centímetros. E aqui do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu coloco a minha régua aqui, bem na direção aqui do meio, e marco 1,5 centímetros pra baixo. E aqui eu vou fazer um furinho, porque depois eu vou colocar o rebite. Então, já tá marcado aqui onde que vai ser a posição da alça. Agora sim, eu vou pegar o meu fundo, vou colocar, então, aqui o acabamento do vivo com a costura e vou clipar. Tudo isso daqui vai dar certinho se você estiver fazendo pela primeira vez, ainda estiver insegura com o molde.
Então, antes de fechar aqui atrás, você clipa e veja se a medida está certinha. Tá? Eu já tô acostumada, então por isso que eu sei que a minha vai dar certinho. E vou clipando aqui pra poder costurar. Aqui eu começo costurando a parte de trás, que é onde tá a costura. E agora é só costurar aqui a volta toda da peça. Se precisar do alicate, vem puxando aqui com o alicate. E é isso. Não tem segredo, é pegar e fazer. Vem costurando aqui, sempre deixando alinhado o corte com o fundo aqui. Chegando aqui no final, como vocês podem ver, tudo se encaixa. Ela não está estruturada, então é fácil de fechar. Só vem apertando aqui, dá pra ir amassando um pouquinho. Ó, chegando aqui no finalzinho, faço o retrocesso. Ó. E agora eu vou desvirar aqui a nossa peça. Eu desvirei aqui então, olha que gracinha que já tá ficando. Vou colocar aqui no fundo 2 camadas de EVA, aquele EVA de papelaria. Vou colocar 2, vou colar aqui 2 EVAs. E aqui, no corpinho dela, eu vou colar um EVA só. Pronto, tá colada. Agora eu vou passar mais um pouquinho de spray e vou colar mais um EVA aqui. Pronto, colei o outro EVA. Como vocês podem ver, ele não tá cortado menor, ele tá bem do tamanho do fundo, porque aqui a gente não vai ter mais costura nenhuma aqui. Então, posso colocar ele bem do tamanho do fundo pra ficar bem bonitinho aqui embaixo, ó, bem lisinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou passar a cola aqui na volta e vou colar esse EVA aqui dentro. Pronto, tá estruturado aqui. E agora, enquanto eu deixo essa cola toda aqui secar, nós vamos fazer o forro, tá? O forro é do mesmo jeito. Corto aqui o redondinho, corto a minha tira e eu vou aplicar. Vou costurar. Posso fechar essa tira aqui primeiro. Fecho aqui a lateral, aí eu vou clipar aqui no fundo e vou costurar. Então, meu forro ficou assim. Esse aqui é o bagum que eu tô usando. Então, você costura do mesmo jeito que montou aqui a parte de fora. E aí, eu vou passar um pouco de cola aqui no fundo e vou colar o fundo aqui do forro para facilitar. Se não quiser fazer, não faz, mas facilita bastante se você passar um pouquinho de cola aqui no fundo e colar esse forro. Então, o fundo aqui já tá colado, olha só pra você ver como fica bem mais bonitinho do que aquele fundo solto. Vou passar uma costura aqui na beiradinha, na verdade eu vou até cortar, porque esse aqui era uma tira que eu já tinha, então por isso que eu aproveitei, deixei pra cortar no final. Mas na medida aí pra vocês, vai estar a medida certinha dessa tira aqui, se tiver que cortar, vai ser só um pouquinho, só uma beiradinha. Então, eu vou tirar aqui esse excesso aqui do meu e vou passar uma costura aqui pra prender o forro no meu principal e depois a gente passa um viés aqui de acabamento. Então, ficou assim, já costurado aqui a parte de cima, olha só o forro como é que ficou. Se você quiser colar esse forro aqui dentro também pode, mas eu acho que não tem necessidade não. Nem o fundo, na verdade, se você quiser, né, se você não quiser colar, não cola. Eu gosto só pra ficar mais fácil, eu acho que fica mais fácil de fechar aqui. E aí, agora, só falta nessa parte aqui colocar o acabamento, que é a minha tira de viés, e a gente colocar também a alcinha, fazer a alça e colocar ela aqui do lado. Então, esse viés aqui, eu tô usando o sintético Duna 08, e eu vou colocar ele no corte a fio mesmo. Vou começar aqui atrás, vou passar a costura aqui. Se você quiser colocar uma fitinha dupla face, pra já deixar ele coladinho aqui, pode, tá? Ou passar também cola de contato pra já colar ele antes, senão já vem direto aplicando. Eu gosto só de dobrar ele assim aqui no meio, vincar, que aí já encaixa aqui certinho e eu venho passando a costura aqui. Eu venho costurando assim pelo lado de fora mesmo, porque como ela tem estrutura só do EVA, então dá pra gente vir fazendo assim. Se fosse estruturado com o recouro, aí já não daria. Então, é só colocar aqui, não sei se tá dando pra ver, mas é só encaixar aqui, dobra ele no meio, encaixa aqui e vai passando a costura. É somente isso. Na volta toda, vem puxando, cuidado pra não costurar a parte aqui de baixo. Então, ó, por isso que eu gosto de vincar ele antes,
porque daí eu já sei certinho aonde que eu vou encaixar, ó. Encaixei aqui e passo a costura. E é só vir fazendo isso. Aproveita aqui a dobrinha e vai passando a costura. E olha só que gracinha que ficou. Eu esqueci de falar pra vocês, mas antes de costurar o forro, eu coloquei aqui a minha etiqueta, tá? Então, vocês colocam a etiqueta antes de costurar aqui o forro. Dei o acabamento, agora só falta a gente fazer a alça e posicionar ela aqui. Peguei aqui, então, a minha tira pra fazer a alça. Fiz o risco aqui no meio e passei a cola de contato líquida. Aí, eu vou dobrar ela aqui até o meinho. Dos dois lados. Vou fazer isso dos dois lados, vou dobrar aqui. E a mesma coisa eu faço com a tirinha que é mais estreita. Isso daqui é opcional, você pode usar a alça pronta ou você pode usar só essa daqui mesmo. Só que eu quis fazer um detalhe pra ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui uma fita dupla face e vou colar. Tá vendo? Essa aqui é a parte que tá com a dobra. Então, vai ser dobra com dobra. Porque daí eu já escondo aqui essa dobrinha. E aí, eu vou colar aqui com uma fita dupla face e vou passar uma costura aqui, uma de cada lado. Colei. Vou vir aqui na máquina e vou passar uma costura aqui em cima dessa alça menorzinha. E vou passar dos dois lados. Costurar dos dois lados. E como eu disse, eu não vou costurar ela na cestinha. Eu vou colocar somente o rebite. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui. Vou dobrar. E eu vou passar uma costura aqui, assim, nas duas pontas, ó. Só pra dar um acabamentinho aqui nessa parte. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um retrocesso. E vou passar aqui uma costura aqui e a mesma coisa desse outro lado. E ficou assim as duas pontas, já queimei aqui a linha, ficou desse jeito. Agora eu vou fazer o furo e lá na bolsa eu já tinha feito a marcação, né? Lembra que nós fizemos a marcação antes de fechar, né? De colocar o fundo? Então agora eu vou fazer o furo do rebite, tanto aqui nas pontinhas quanto lá na minha peça. E tá pronta, a alcinha colocada, como eu falei, coloquei só com o rebite. Não tem problema nesse caso não passar a costura, porque é só para colocar o panetone aqui dentro, não é uma bolsa que a gente vai ficar carregando para baixo para cima. Isso aqui geralmente é para você presentear. Então a pessoa, né, vai colocar em cima de uma mesa, em cima de um aparador com o panetone dentro para enfeitar. Viram aí como é simples de fazer e você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam também no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.